E agora, de pronto, eu já vou anunciar aqui nosso primeiro painelista, que eu estou conhecendo hoje, mas que já ouvi falar maravilhas. E vou dizer aqui quem ele é hoje. Vou ler brevemente a tua apresentação aqui. Se eu esquecer, se faltar alguma coisa, você complementa depois, tá bem, Lavito? Então, Lavito Bacarissa. Falei certo, Bacarissa? Falei. Ele é secretário executivo da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Secretaria-Geral da Presidência da República. Atua na coordenação da Agenda 2030 no Brasil, com experiência de 15 anos na Caixa em políticas públicas, sustentabilidade e inovação no setor financeiro. É formado em Direito, com especializações em Administração Pública e Gestão de Pessoas. E agora passo para você. Eva, muito obrigado pela apresentação. Vocês me ouvem bem? Que ótimo. Pessoal, uma alegria muito grande estar aqui nesse sabadão, cercado dos colegas da Caixa. Quero parabenizar com muito entusiasmo mesmo a iniciativa da ONG Moradia e Cidadania de realizar as etapas da Conferência Livre dos ODS, né? Tem tudo a ver com com as nossas ações aqui e tenho certeza que esses debates que a gente realiza aqui qualificam por demais o processo conferencial que a gente se desafiou a fazer nesse Brasilzão tão diverso. Quero aproveitar aqui brevemente fazer a minha autodescrição. Então, eu sou um homem, cabelos pretos, né, barbas pretas, uso brinco na orelha esquerda e estou orgulhosamente vestindo aqui a camisa da Vice-Presidência de Sustentabilidade e Cidadania da minha Caixa Econômica Federal, né? Como já foi dito aqui, quem eu levo com muito orgulho, né, nos caminhos e na trajetória aí que eu tô trilhando. É, eu vou, antes de começar a falar, quero falar um pouquinho da trajetória. Eu sei que o tempo é curto, mas eu quero aqui responder a Marília e ao Laurêncio e aos colegas que aqui estão presentes, tá? No momento em que eu aderi à FUNCEF, lá em 2008, né, eu aderi à iniciativa da ONG Moradia e Cidadania. Viu? Então, sou um colaborador, acho que desde quando entrei na Caixa, tá bom? Ao trabalho de vocês, um entusiasta e espero que com esse processo conferencial, com as entregas que a gente tem feito no âmbito da sustentabilidade, tanto da Caixa quanto do governo federal, isso tenha podido impulsionar o trabalho que a gente desenvolve aqui na ONU, tá? Pessoal, então, para os colegas que não me conhecem, vou falar um pouquinho da minha trajetória na Caixa. Entrei na Caixa em 2008, entrei numa área da Caixa que chamava REDUR, Representação e Desenvolvimento Urbano, naquela época. A Eva está no hino com a cabeça porque conhece, né? O que acontece? Eu nem sabia, né? Eu nem sabia. Para mim, a Caixa era só agência e lotérica. Eu nem sabia que existia uma área dessa na Caixa, né? E aí fui entendendo a dimensão, né, do que é a Caixa Econômica Federal, do papel que a gente desenvolve como principal parceiro do Estado brasileiro na execução de suas políticas públicas. O escritório, naquela época de representação e desenvolvimento urbano, eles estavam sendo criados ali para que a gente pudesse fazer frente à primeira fase do PAC, do Plano de Aceleração e Crescimento, que foi lançado em 2005 pelo presidente Lula, e que ali precisava de uma robustez maior, de uma estrutura maior do Estado para que a gente pudesse apoiar a efetividade dessa política tão importante para o país. Bom, eu caí ali naquele pedaço e durante 13 anos eu me dediquei a desenvolver e entregar o melhor que eu podia na vice-presidência de governo da Caixa. Nesse período eu trabalhei com, obviamente estava na área executiva da Caixa, mas comecei a frequentar a matriz já ali em 2010, 2011, onde pude trabalhar, apoiar, né, a segmentação do cliente governo, conforme a gente foi evoluindo, né, o atendimento, né, a estrutura para a carteira, né, da vice-presidência de governo. Trabalhei no desenvolvimento de estratégias para esse segmento na Caixa, aqui na matriz. Na época, trabalhei com os melhores práticas. Eu sei que muitos colegas aqui trabalharam e sentem saudades. Eu tenho conversado com o presidente Carlos algumas coisas. Essa é uma.
né, que eu sou entusiasta, a gente precisa recuperar isso. Trabalhei muito na escola de governo também e trabalhei na elaboração de novos produtos de prateleira para a área de governo da Caixa. Sou um dos pais, com muito orgulho, do Caixa Políticas Públicas, que hoje atende muitos municípios no Brasil. Ainda na vice-presidência de governo, em 2019, fui convidado para assumir a Gerência Nacional de Estratégia e Sustentabilidade da Caixa, a famosa GERSA, sei que muitos de vocês conhecem. Era um momento muito conturbado no banco, foi muito difícil. Eu tenho colegas aqui que dividiram a trajetória comigo nesse momento. Leonardo Farinazzi é um que estava comigo lá e sabe quanto foi difícil trabalhar a sustentabilidade naquele momento, mas nós nos dedicamos a realizar ações estruturantes na área de sustentabilidade da Caixa. Tá? Nós, vamos dizer, atualizamos as normas do Fundo Socioambiental do banco, retomamos a aplicação do Fundo Socioambiental da Caixa naquele período, né, voltado para a finalidade que o fundo se propõe e não, né, desvirtuar a finalidade do Fundo Socioambiental da O Caixa. áudio tá falhando um pouco, Lavito. Bom, vê aí se melhora. Melhorou? Melhorou, melhorou. Eu estou mais próximo. Estou falando do Fundo Socioambiental. Tá? Nós, além de ajudar, colaborar com a reestruturação do Fundo Socioambiental, nós reestruturamos, de fato, a área, né, a Gerência Nacional de Sustentabilidade da Caixa, e lançamos as bases através da atualização da política de responsabilidade social, ambiental e climática do banco, né, elaboramos a carteira de crédito sustentável da Caixa nesse período, e iniciamos o trabalho da taxonomia sustentável da Caixa, que é um instrumento fundamental das instituições financeiras. Né? Nós lançamos as bases, então, para que aquela gerência gerência nacional, que estava ambientada naquele momento na área de governo da Caixa, se tornasse hoje a vice-presidência de sustentabilidade da Caixa. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo com alguns colegas que estão aqui e tantos outros que não estão aqui nesse momento. E acredito, e aí entrando um pouco agora nesse novo momento da minha trajetória, acredito que foi essas ações, essas contribuições no âmbito da Caixa que me oportunizaram ser convidado a vir atuar na Secretaria-Geral da Presidência da República para que a gente pudesse reestruturar, né, a governança da Agenda 2030 no Brasil. Não quero gastar o nosso precioso tempo aqui explicando, mas vocês bem sabem que no período de governo anterior essa agenda ela foi negada, ela foi abandonada, descontinuada, e não fosse o trabalho das organizações da sociedade civil, das redes e dos movimentos sociais, essa agenda teria sido sepultada de vez no Brasil. Tá? Então, aqui fica o reconhecimento ao papel importantíssimo da sociedade civil organizada na sustentação e na manutenção da agenda, quando o Estado brasileiro se ausentou da agenda. Então, esse terceiro mandato do presidente Lula, ele é um marco, né, no sentido de retomada da agenda. Eu estou nesse processo desde o início, tive a oportunidade de elaborar o decreto que recria a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, é o primeiro ato, o segundo, na verdade, né, porque o primeiro ato é o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2023, quando ele reassume o compromisso com a implementação integral da Agenda de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e o compromisso também da adoção do nosso 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que vocês bem conhecem e eu vou falar um pouco. A partir disso, nós elaboramos um novo decreto, recriamos a comissão, selecionamos os integrantes desse coletivo, e aí é importante dizer, a comissão é formada por todos os ministérios do governo federal, mais representações dos entes subnacionais, estados e municípios, e 42 organizações da sociedade civil, ou seja, 84 representações, né, nesse coletivo que nos ajuda a estabelecer as prioridades da agenda, e aqui, obviamente, eu quero fazer um reconhecimento especial à participação da ONG, que está com a gente lá desde o início, né, através de suas representações, desenvolvendo trabalhos importantíssimos, sobretudo aqueles trabalhos que estruturam, que são aquela coisa que
não é vista, né? Precisa ser executada antes de aparecer, né, para o grande público, vamos assim dizer, para os tomadores dessas iniciativas. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a parceria e o trabalho da ONG no coletivo da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí, pessoal, de maneira muito pragmática, porque foi desse jeito que a gente desenvolveu a gestão nesse coletivo. Eu entendo, né, e eu tive a oportunidade, quando assumi a secretaria, a agenda ela tem uma urgência, vocês sabem disso, então a gente não tem tempo, obviamente a gente não pode pensar em ir para o território de uma maneira desorganizada, mas a gente também não tem mais tempo para ficar discutindo a agenda só no campo da retórica. Então, assim, foi uma determinação para o coletivo no sentido assim, precisamos ser pragmáticos no sentido de estabelecer as prioridades da agenda para que a gente possa chegar de maneira organizada nos territórios e realizar a localização, ou seja, da condição, né, da onde a vida acontece ali na gestão local, de se criar estruturas para que a agenda seja, obviamente, internalizada. Então, quais foram as entregas importantes que a gente fez e que deu a oportunidade da gente chegar onde a gente está nesse momento? Primeira delas, coordenamos em parceria com o Ministério de Planejamento e Orçamento a orientação do nosso plano plurianual 2024-2027 aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso foi importante por quê? Porque ele dá para a gente a visão, e nós não tínhamos, pensem bem vocês, né? Se a comissão foi descontinuada, né, no período de governo passado, IPEA e IBGE, que são os nossos órgãos estatísticos, né, de pesquisa, de ciência, também sofreram assim muito nesse período. Então, nós não tínhamos dados confiáveis, séries históricas que pudessem orientar a nossa atuação. Então, taguear o PPA aos objetivos deu para a gente duas coisas. Primeiro, a visualização das políticas que estavam cobertas e as que estavam descobertas, né, em relação ao que a gente tinha naquele momento, e, obviamente, a condição de monitorar, né, desde 2023, final de 2023, 2024, 2025, monitorar como que a gente poderia avançar no fortalecimento de determinadas políticas públicas e na modelagem de novas políticas públicas que impactassem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Passo 2 foi a publicação do nosso Relatório Nacional Voluntário de 2024, né, um trabalho também que a gente coordenou com todos os ministérios do governo federal e inovamos porque a gente envolveu a participação social na elaboração do relatório. Para vocês terem ideia, o Relatório Nacional Voluntário, que é esse diagnóstico, ele é uma metodologia que a ONU disponibiliza para os estados, né, para as nações, e pouco se inova, né, de modo que participação social na elaboração desse instrumento não existia, um caso parecido. Nós inovamos e fomos muito celebrados quando apresentamos o relatório no Fórum Político de Alto Nível em Nova York, em julho de 2024. Convido vocês a conhecerem esse instrumento, que foi um instrumento muito importante para que a gente pudesse desenvolver as ações e dar materialidade àquilo que a gente estabeleceu como prioridade. Na sequência, e muito brevemente, nós discutimos a questão do nosso 18º ODS. Por quê? Essa agenda, pessoal, a gente precisa lembrar, tem como lema não deixar ninguém para trás. Tá? E se não deixar ninguém para trás, no Brasil, essencialmente, e esse coletivo entendeu dessa forma, no Brasil, essencialmente, deve dizer sobre as questões étnico-raciais, por conta, obviamente, do seu passado escravocrata e das marcas e os reflexos que isso tem na nossa sociedade até os dias atuais. O ODS 18 ele é uma realidade, obviamente ele não é um fim em si mesmo, ele é um vetor, um direcionador das políticas públicas. Hoje a gente tem o ODS sendo territorializado no Brasil e também tem outro ponto que é as demais nações que têm problemas similares aos do Brasil, também olhando para o 18º ODS, também querendo se apropriar dessa inteligência e dessa tecnologia social que a gente desenvolveu aqui, que reforçou muito a Agenda 2030 no Brasil. Lembrando que, com 2 recortes muito específicos, né, isso é muito caro para a nossa agenda no Brasil. Né, o recorte de gênero
em um recorte de povos, comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Então, a gente olha, obviamente, a gente quer contemplar, né, o maior número de pessoas, de beneficiários nessa política, mas a gente precisa ter um recorte de gênero e para povos e comunidades tradicionais e povos indígenas, porque são essa população as mais vulneráveis e que sofrem os impactos de maneira desproporcional, né? Então, a gente cuidou desse aspecto. Também lançamos o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, e aí eu quero que é o meu município pelos ODS, é uma realidade no Brasil hoje, extremamente importante. Eu quero parabenizar aqui a minha querida Miriam, que eu sequestrei, levei lá para trabalhar com a gente, dentro da Secretaria Executiva, da comissão. Eu não sei se a Marina está aqui, mas eu quero parabenizar a Marina também, porque essas duas guerreiras fazem um trabalho assim, excelente na condução do pacto, que é um instrumento que nós entregamos à gestão local, aos municípios, para que eles possam entender, assimilar a agenda como um instrumento. Isso é importante, gente, a tradução da agenda, né? Assimilar a agenda como um instrumento de desenvolvimento e planejamento daquele território, né? E o pacto tem conseguido escalar num Brasil que vocês sabem muito bem, é muito difícil a gente avançar. A gente está falando de um país continental, de um país cheio de regionalidades, de peculiaridades sociais, culturais, políticas. Então, assim, a régua não é a mesma são vários Brasis, e Miriam e Marina têm feito um trabalho excelente nessa ação, que é uma ação muito pragmática, muito direcionada para que a gente possa criar estruturas no território para a condução da agenda e institucionalizar essa agenda para que a gente possa criar camadas de segurança, para que não venha, né, um governo qualquer desavisado ou que negue a ciência e simplesmente em um ato possa descontinuar o desenvolvimento sustentável que aquele território vem se atrevendo a desenvolver. Bom, caminhando aqui para o final, juro para você, viu, Marília? Estou encerrando. O CIMA, o Sistema Nacional de Monitoramento e Avaliação da Agenda, nós estamos nos dedicando a isso, porque a agenda precisa ser monitorada, e o relatório de 2024 mostrou que a gente não tinha indicadores para todas as metas da agenda, ou seja, a gente não conseguia acompanhar a agenda com a qualidade que a gente quer acompanhar. Então, junto com o IBGE, estamos produzindo novos indicadores para a agenda, e junto com o IPEA, a gente publicou há 20 dias o processo de nacionalização das metas, ou seja, a atualização das metas com relação à realidade contemporânea brasileira, que também é o que oportuniza a gente fazer esse acompanhamento de maneira mais qualificada. E estamos nos dedicando também a criar, a atualizar a plataforma Brasil ODS, para que o acompanhamento seja feito de maneira atualizada, tempestiva, né, e simplificada por todos os entes da nossa federação. Aí, além do CIMA, entrar rapidamente, obviamente não vou me atrever a discutir isso com vocês, essa é a discussão de hoje. Sim, a gente tem discutido em todos os fóruns, seja no Brasil ou seja no exterior, o financiamento da agenda. Não há uma discussão que se faz em qualquer lugar no mundo, né, que se fala de desenvolvimento sustentável, que se fala de transição, que não termina em quem paga a conta. E o Brasil tem sido, através de sua diplomacia, que fica o reconhecimento à diplomacia, à atuação do Itamaraty, e através, obviamente, do presidente Lula, que é a voz da sensatez nesse momento crítico que a gente vive no que diz respeito à conjuntura geopolítica mundial. Nós temos sido duros na questão da reforma da governança global e que a gente possa estabelecer, né, uma matriz de responsabilidade que seja justa para que a gente possa avançar na transição. Isso tem sido um dos grandes desafios que eu tenho experienciado na condução da agenda do Brasil, mas nós não temos nos furtado em fazer e realizar essa discussão onde quer que seja. E temos feito isso, né? Eu converso muito com o presidente Carlos Vieira, na Caixa, converso muito com o Banco do Brasil, converso com a nossa querida Maria Fernanda Ramos Coelho, que hoje está como diretora do BNDES e que também preside a Agência Brasileira de Desenvolvimento, que congrega ali as instituições financeiras e as instituições de fomento do Estado,
Esse sistema é um sistema é, ideal para que a gente possa, na minha visão, e é isso que eu tenho discutido, obviamente, com essas figuras chaves dentro do sistema financeiro brasileiro, a necessidade da desconcentração do crédito e da capilarização do crédito. Nós temos uma estrutura, em termos de sistema, que oportuniza para a gente avançar nesse sentido. O que a gente precisa é mudar a lógica do financiamento ao desenvolvimento sustentável no Brasil, que ainda opera na lógica do baixo risco e do retorno garantido. Se nós não nos atrevemos, enquanto. E aí, obviamente, é o Estado que vai fazer isso, então a gente tem que conversar mesmo com as estruturas de Estado. Ele não vai fazer sozinho, mas ele é o principal indutor, dessa mudança de lógica, para que a gente possa desconcentrar esse crédito, para que a gente possa capilarizar esse crédito, levando esse recurso lá para as entidades que estão, talvez não tenham uma grande estrutura, mas que estão e vivem nos territórios e desenvolvem o trabalho no território, nós dificilmente vamos avançar. E precisamos também mitigar e quebrar essa lógica perversa da dupla materialidade, onde a crise climática e as policrises que a gente vive afetam o sistema financeiro, mas o sistema financeiro também financiando atividades e culturas predatórias também reforça a crise climática. A gente precisa urgentemente rever essa lógica no Brasil e no mundo. E aí, pessoal, para encerrar mesmo, nós chegamos ao processo conferencial, que foi, estava dizendo aqui antes de entrar ao vivo com vocês, com o Laurêncio, com o Marília, foi um desafio enorme para a gente estruturar esse processo. Não um desafio metodológico, porque a gente precisa entender os processos conferenciais como uma tecnologia social desenvolvida no Brasil, experimentada no Brasil. Então, nós conhecemos como se faz bons processos conferenciais, mas no sentido orçamentário, assim, como é que é ter recursos para colocar uma mobilização desse tamanho, que se pretende mobilizar um país inteiro como o Brasil, para discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável, tomou muito dos meus cabelos estão totalmente ralos nesse momento, e acho que até o final dessa conferência deve estar já um pouco careca. Mas, enfim, é uma realidade no Brasil. As conferências livres tomaram o Brasil todo, a gente conseguiu tracionar a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, através dos seus entes subnacionais nesse momento, estão discutindo a agenda de desenvolvimento sustentável, e eu tenho certeza que nós teremos um material super qualificado para que desemboque na etapa da Conferência Nacional aqui em 29 de junho a 2 de julho aqui em Brasília, e a gente possa ter os insumos que a gente se pretendeu nesse processo conferencial, que, em objetivos intermediários, ajustar a narrativa da agenda do Brasil. Nós precisamos dizer para todo mundo que essa agenda não é uma agenda fria, distante e de um segmento da sociedade. Ela é uma agenda de combate à desigualdade, combate à miséria, é uma agenda de direitos humanos, é uma agenda de fortalecimento da democracia, e é uma agenda baseada na ciência. Nós precisamos traduzir essa agenda no país inteiro, e nós temos feito isso com muita qualidade no Brasil. Avançar na territorialização, na criação de estrutura nos territórios, e a Caixa Econômica Federal tem muito a entregar para a gente com a sua capilaridade em todo o território brasileiro nesse sentido. E, obviamente, pessoal, nós queremos sair desse processo com os insumos para a orientação do novo plano de trabalho desse coletivo, da Comissão Nacional de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também com insumos para que a gente possa entrar muito bem preparado na discussão da agenda futura, porque nós sabemos que essa agenda se encerra em 2030, mas as discussões no que diz respeito à transição de modelo de desenvolvimento, isso que é importante. Essas discussões, elas vão ocupar as nossas agendas durante um tempo muito grande ainda. E o Brasil tem muito a dizer para o mundo qual é esse modelo, que é um modelo que seja socialmente mais justo, que seja ambientalmente responsável e economicamente viável. Então, Marília, mil desculpas me alongar, mas eu não poderia perder a oportunidade de conversar com os meus colegas da Caixa, esse público tão qualificado,
Agradecer muito a vocês estarem qualificando o processo conferencial que a gente se propôs a fazer. Vocês fazem parte muito importante disso. Me colocar sempre à disposição de vocês, como vocês disseram, e é uma verdade. Hoje eu estou na presidência da República, mas eu levo a caixa aonde eu estou, e vocês sabem disso. Quem tem me acompanhado sabe disso. Para mim é um orgulho fazer parte desse time. Muito obrigado.